Um piloto de um caça dos Estados Unidos relatou ter visto drones do Irã operando de forma que nunca antes tinha sido reportada dessa forma. O militar, que se ejetou da aeronave, revelou que a movimentação desses drones se assemelhava à de uma água-viva, o que indicaria um grande avanço das capacidades de Teherã. Diego Pavão, então esse piloto que se ejetou da aeronave foi o primeiro a relatar isso? Exato, a gente já sabia que o Irã usava os drones naquela forma de enxame, né? Colocava ali dezenas de drones ao mesmo tempo no ar. Isso era uma tática conhecida dos iranianos porque isso sobrecarrega os sistemas de monitoramento de radar para neutralizar esses drones. Só que agora a gente tem esse relato inédito e exclusivo ao qual a CNN teve acesso, que fala que esse piloto, quando se ejetou, logo antes de se ejetar dessa aeronave, num ataque ali que teve no Oriente Médio, ele conseguiu ver esses drones operando com essa forma de água-viva. O que é isso exatamente? Imagina uma água-viva no mar, nadando no mar. Elisa, a água-viva ela pulsa, ela se contrai, ela se espalha, ela se adapta àquele ambiente. E esses drones, segundo esse relato, fazem a mesma coisa. Eles conseguem se retrair, se espalhar no momento que eles precisam fazer isso. Só que isso acontece por alguns motivos que são esses que estão aqui na tela, por causa dessas habilidades, desse enxame de drones do Irã. A primeira é a coordenação de dados em rede. Então a gente tem os drones operando sozinhos entre eles. Eles tomam as decisões no ar de forma autônoma e conseguem repassar isso em uma forma de rede para os outros drones que acompanham ele. É por isso que a gente tem esses drones operando de forma tão, vamos dizer assim, adaptável ao ambiente. Então, se um ali cai, se eles são perdidos, eles conseguem se reagrupar, tudo de forma autônoma. E aí a gente tem o uso da inteligência artificial para isso, que é algo que tem crescido no meio militar. Então a gente não tem mais alguém tomando as decisões em solo, um humano controlando esses drones em solo. A gente tem até uma pré-programação desses drones antes de serem colocados no ar, mas a partir do momento que eles estão no ar, eles conseguem operar sozinho. Só que isso aqui, Elisa, é muito polêmico, tá? Porque ter a inteligência artificial na guerra, na prática, você tem uma máquina tomando a decisão de quem vive e de quem morre na guerra. E isso é muito polêmico pelo direito internacional. Então, a gente sabe que a IA comete erros. Se a IA, por exemplo, decide atacar um avião civil, achando que é um avião militar, por exemplo, quem se responsabiliza por isso? A IA remove o fator humano na questão de tomada de decisões numa guerra, e isso é muito complicado para se responsabilizar alguém por um erro durante um conflito. E aí a gente tem uma outra característica, que é o rastro de calor reduzido. Tudo que se movimenta no ar, que queima combustível, uma aeronave militar, um míssil, um jato, um foguete, isso deixa rastro de calor, porque tem queima de combustível. Em relação aos drones, a gente não tem queima de calor ou uma queima de combustível muito reduzida. Não tem rastro de calor. Ou seja, aqueles sistemas de defesa que usam calor para se guiar e atingir o alvo, eles deixam de funcionar. E é por isso que está se adaptando muito esses sistemas de defesa aérea, justamente para conter essa ameaça dos drones. E a gente tem essa formação água-viva, como eu falei, eles se adaptam, se contraem, fluem no ambiente de uma forma muito natural, muito orgânica, e isso também é muito novo no contexto militar. Impressionante isso, Diego. Nunca tinham relatado algo parecido. Exato. Se sabia que isso poderia acontecer, até porque existem drones, por exemplo, daqueles shows de luzes, esses drones fazem essa formação de água-viva, mas aquilo é para um contexto civil, não é para guerra, aquilo é para entretenimento. Artístico. Exatamente. Né? Nunca tinha se entendido que isso poderia, claro que se entendia, mas nunca tinha sido visto assim de uma forma tão concreta, segundo esse relato, que eles poderiam fazer isso também num contexto militar, e isso também muda o desafio para conter esses drones. E por último, Elisa, é o baixo custo, é a tal da expressão que a gente já falou aqui, é a guerra assimétrica. Quer dizer, a gente tem países investindo milhões e milhões de dólares em armamentos super potentes, mas a gente tem esses drones custando ali milhares de dólares, o que no contexto militar é algo muito barato. Ou seja, você consegue construir um arsenal poderoso com pouco recurso, e é isso que o Irã tem feito e fez nessa guerra do Oriente Médio.
As atualizações sobre o Oriente Médio e o conflito você confere no decorrer da nossa programação, tá? Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, trazendo então um conteúdo exclusivo aqui para você que nos acompanha ao vivo. Diego, muito obrigada. Obrigado, Elisa. Até mais.